Pode ficar sentado. Tem sido um tempo tão bom na presença de Deus já. E é para mim uma grande alegria e uma honra nesta noite poder partilhar convosco a palavra de Deus. E antes de eu partilhar aquilo que eu vou partilhar, eu quero dizer que eu trouxe alguns livros. Este livro, Prosperar na Adversidade, eu considero um pequeno, grande livro. Prosperar na Adversidade, um dos primeiros livros que eu escrevi. E muitas das coisas que eu vou partilhar hoje, tem muita coisa aqui neste livro. Então, se quiser, no final, vão estar ali. Eu trouxe alguns, então corra no final para conseguir um. Está bem? Ok? Está aí à vossa disposição para poder continuar a meditar sobre estas coisas. E eu gostava de partilhar convosco sobre o poder da gestão. O poder, talvez você já ouviu falar muito sobre gestão. Muitas vezes você ouve falar sobre gestão numa questão de administração, administração de empresas, administração profissional. E eu gostava de falar sobre gestão na empresa que é a sua empresa mais importante. Sabe qual é? É a sua vida. Está bem? Na sua vida. Gestão da sua vida. E o poder da gestão tem a ver com esta ideia que eu quero passar aqui nesta noite. Não sei se dá para pôr aí o PowerPoint. O mais importante não é o que te acontece, é o que fazes com isso. Okay? E eu gostava que você ficasse com esta ideia, porque este vai ser o tema central da partilha e desta reflexão nesta noite. O mais importante, o mais decisivo, aquilo que determina o teu futuro, o lugar onde vais estar amanhã, não é o que te acontece, é o que fazes com isso. Quero dizer uma coisa, este princípio que eu estou partilhando consigo, a maioria das pessoas não vive por este princípio. A maioria das pessoas vive na fatalidade do que acontece. Oh, aconteceu isso, olha. A minha vida é assim porque, olha o que aconteceu. Isso não é verdade. Tudo o que você vive hoje não é fruto do que aconteceu, é fruto do que você fez com o que aconteceu. Este é o poder da gestão. Significa que é gerir as coisas, gerir o que acontece, gerir a sua vida. Alguém disse que o sucesso não tem a ver com as cartas de mão, tem a ver com a forma como jogas. Eu não estou a falar na questão do jogo em si, é apenas um exemplo, é uma ilustração, é uma frase que uma vez eu ouvi interessante. Os grandes jogadores, os melhores do mundo, não são conhecidos por ter sorte de ter as melhores cartas de mão. Não é isso que faz um grande jogador. Os grandes vencedores, neste exemplo, os grandes vencedores não é porque tiveram umas grandes cartas de mão. É o que é que eles fazem com isso. É a maneira como eles usam as cartas que faz os grandes vencedores. Eles são conhecidos pela forma incrível como eles gerem o jogo que lhes vem para a mão. E este é o segredo da vida. Não é o que tens na mão, não é o que te aparece, não é o que acontece, é o que é que fazes com isso. Tu não controlas aquilo que acontece. Mas é a tua decisão e a tua responsabilidade como é que geres isso. E este é o poder da gestão que eu quero trazer, porque a mentalidade da vítima é a mentalidade, aconteceu isso, não posso fazer nada. A mentalidade do vencedor é, aconteceu isso, mas eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. Okay? E essa é a mudança de uma mentalidade de vítima. Você sempre vai viver só com o que acontece e com o que aparece na sua mão. Mentalidade de vítima, você vai sempre ser uma vítima, e se é uma vítima, você nunca poderá ser um vencedor. Mentalidade de vencedor é, não importa o que vem à minha mão, não importa o que vem à minha vida, o que importa é o que eu vou fazer com isso, porque aquilo que eu faço é mais importante do que aquilo que acontece. Alguém disse assim, a vida é 10% do que acontece e 90% de como respondemos a isso. Mas a maioria das pessoas tem esta ideia de que a vida é o que acontece. Não é? O John Maxwell, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, a maioria das pessoas não vive a vida. Aceita. Como de silêncio. Isto é profundo. A maioria das pessoas não vive a vida. Aceita. Oscar Wilde, ele também disse, a coisa mais rara do mundo
é viver. A maioria das pessoas limita-se a existir. O poder da vida com a qual Deus nos dotou, o poder de vida e o conceito de vida na Bíblia é muito mais do que existir e respirar. Isso é o conceito do vegetal. É por isso que quando uma pessoa só respira e está num estado terminal, as pessoas já dizem, está um vegetal, está num estado vegetativo. O que as pessoas não sabem é que há muita gente que não está num estado terminal de saúde, mas não passa de um vegetal, porque eles não fazem nada para mudar o seu meio ambiente. Eles só são um produto de um meio ambiente. Alguém disse... Se não gostas da tua vida, muda, porque tu não és uma árvore. Tu não és uma árvore, está ali, não sai do mesmo sítio. Ela depende do meio ambiente, ela depende se há sol, ela depende se há chuva. Tu não dependes disso, tu não dependes das condições, tu não dependes das circunstâncias. Tu foste criado para depender do Deus Criador e não da criação. E para viveres no propósito de Deus, e quando Deus criou o homem, Deus disse, domine o homem sobre todas as coisas. Tu não foste criado para ser um produto, para seres dominado por aquilo que acontece e te rodeia pela natureza. Tu foste criado para dominar a natureza e para dominar aquilo que te circunda. E esse é o poder da gestão. E a reflexão nesta tarde é com base na vida de José. Se há uma vida inspiradora, inacreditavelmente inspiradora, é a vida de José. Aquele José que foi vendido pelos irmãos e que foi parar ao Egito. Então, com base na vida de José, vou pedir para porem ali o PowerPoint, por favor. E com base na vida de José, nós vamos ver como gerir várias áreas da nossa vida. Primeiro, gerir disfuncionalidade na família. A Bíblia diz sobre José, quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O que é que acontece na vida de José? Ele tem uma família disfuncional, uma família na qual o pai tem favoritos. Isso chama-se família disfuncional, uma família na qual os irmãos estão à guerra uns com os outros. José vem de uma família disfuncional. Sabe que a maioria das pessoas que vêm de uma família disfuncional usam isso como uma desculpa para o seu insucesso? Mas José veio de uma família disfuncional, mas isso não o impediu de ser governador do maior império do mundo. Você pode usar as dificuldades e as coisas negativas como uma desculpa, como uma cola, para ficar colado à sua negatividade, ou pode usar como uma mola para o projetar para coisas maiores. Uma cola ou uma mola, você decide. Não são as circunstâncias que tomam essa decisão por você. É uma decisão que você toma. As coisas negativas vão ser uma cola na minha vida que me prendem, ou vão ser uma mola que me projetam para propósitos e para grandeza ainda. Coisas maiores que Deus tem na sua mente. De gerir disfuncionalidade na família. O segredo não está numa família perfeita ou funcional. Se eu tivesse uma família perfeita... vou dizer uma coisa para você. Isso não existe. O segredo está em como geres o que tens. O segredo não está em teres uma família mais perfeita. O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com a família que eu tenho? O que é que eu faço com aquilo que eu tenho na mão? Como é que eu faço essa gestão? Como é que eu vou lidar com isso? O segredo está aqui. O segredo está na tua gestão. Como é que tu fazes? E é por isso que a Bíblia te foi dada, para tu teres o entendimento, a sabedoria e a direção de Deus, para saberes como lidar, como fazer e como gerir. Certo? Por isso que a Bíblia tem tanta instrução, tem tanta sabedoria em todas as áreas da vida, para aprenderes a gerir. Então, possivelmente a tua família tem disfuncionalidade. Todas as famílias têm algum tipo de disfuncionalidade. Podes dizer, mas a minha família tem uma disfuncionalidade muito grande. Ok, então isso exige de ti uma gestão ainda melhor. Como é que vais gerir, vais lidar, vais fazer de forma a que a disfuncionalidade da tua família não te torne uma pessoa disfuncional, mas torne-te uma pessoa ainda com maior sucesso. Todas as situações negativas, todas as situações de desvantagem, com uma boa gestão, podem se tornar uma vantagem.
De repente eu pensava assim, de repente eu dei para mim a pensar, esta pessoa veio de uma família disfuncional, está em desvantagem. Mas depois eu olhei para o outro, que foi todo apaparicado pela família, uma família supostamente perfeita, foi apaparicado, foi mimado e era super inseguro. E eu fiquei impressionado, mas super inseguro esta pessoa, mas teve tudo. E de repente eu percebi, espera aí, esse foi o problema. A família deu-lhe tudo, papás deram tudo, deram tudo, deram tudo. Ele está despreparado para a vida. Em último caso, em última análise, não tem nada a ver com teres uma família mais funcional, menos funcional, uma família que te ama mais ou te ama menos. No final das contas, tudo tem a ver. O que é que fazes com isso? Porque há pessoas que foram tão protegidas e tão amadas pela sua família e estão completamente despreparados para a vida. Mas mais uma vez não tem a ver com aquilo que a família fez, tem a ver com o que eles fazem com isso. Eles decidiram não crescer e decidiram ficar a vida toda a precisar e a depender da super proteção de uma família que sempre os protegeu. O que é que fazes com isso? Gerir sonhos. A Bíblia diz que certa noite José teve um sonho e foi contá-lo aos seus irmãos, e estes evidentemente passaram a gostar ainda menos dele. José fez uma má gestão dos seus sonhos. Sonhos não se contam a todos nem a qualquer um. Sonhos não se conta a inimigo, nem que tenha título de irmão. Os seus irmãos tinham título de irmão, mas eram inimigos, não gostavam dele. Você não conta sonhos a toda a gente. Você não se vai desce com sonho. Você tem que guardar o sonho, tem que ter calma com o sonho, tem que gerir muito bem o sonho. José não geriu bem os sonhos e sofreu por causa disso. Gerir sonhos é muito importante. Outra coisa importante na gestão: gerir o mal que te fazem. A Bíblia diz que os irmãos de José tiraram-no do poço e venderam-no por 20 peças de prata, tendo sido levado dessa forma para o Egito. Ou seja, os irmãos primeiro puseram-no no poço, depois quando o tiraram foi para o venderem, para ser um escravo. Porque os irmãos de José diziam, nós vamos acabar com o sonho dele, nós vamos acabar com a vaidade deste menino, nós vamos acabar com esta coisa de ele ser o favorito do pai. E eles venderam-no para nunca mais o verem. Na realidade eles queriam matá-lo mesmo. Mas um dos irmãos, não vamos matá-lo, não vamos ter o sangue na nossa mão, vamos vendê-lo, vamos vendê-lo. E venderam-no, fizeram-lhe muito mal. Mas lembre-se da vida de José. O mal que os irmãos fizeram não impediram o bem que Deus tinha para ele. Você pode levar a vida toda a justificar-se com o mal que lhe fizeram. Fizeram-me este mal, pastor. Eu não posso, eu hoje podia ser bom, podia estar muito bem. E quando a pessoa me está dizendo assim, eu hoje podia estar muito ali, me fizeram mal, ela não está falando nada do que lhe fizeram, ela está falando tudo é sobre ela mesma. O problema não foi o que lhe fizeram, o problema é o que ela continua a fazer com o que lhe fizeram. Ela está fazendo tudo ao contrário. Está dando um poder aos outros, está se tornando uma vítima, está dando um poder que os outros não têm. Ninguém tem o poder de roubar o seu sonho, ninguém tem o poder de matar o seu sonho, ninguém tem o poder de impedir o seu sonho, porque quando ele é dado por Deus, ninguém consegue fazer isso. Gerir o mal que te fizeram. A questão não é se te fazem mal, não é o que tipo de mal te fizeram, a questão é o que é que fazes com isso. Vais levar a vida toda a usar isso como uma desculpa e pensar que nunca poderás ser nada na vida? Ou vais dizer, não importa o que me possam ter feito, a minha vida não depende do que me fizeram, a minha vida depende do que Jesus fez por mim quando morreu naquela cruz. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele já determinou sobre a minha vida que a minha vida não é um produto do que os outros fazem. A minha vida não é um produto do que eu faço no meu suor e sangue. A minha vida é um produto do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. E eu tenho direito a receber tudo aquilo que Jesus fez por mim. O mal que os outros fazem não consegue invalidar e não consegue suplantar o bem que Jesus fez por mim. Gere o mal que te fazem. Porque sempre vais experimentar algum mal que te fazem. Sempre. Porque me fizeram este mal. Você vai ler a história de pessoas de sucesso e você vai ler muitos testemunhos e de coisas más que lhe fizeram e que lhe disseram. Pensa no José. Estamos a estudar.
Pensei em tantas outras personagens, como Davi. Davi foi perseguido pelo rei Saul. Davi foi ungido para ser rei. Davi deveria ter sido reconhecido como rei porque ele foi ungido por Deus. Mas ele foi perseguido pelo rei para nunca poder ser rei. E teve que andar fugido como um criminoso. Pela lama. Como um vadio. Como um louco muitas vezes. Como um criminoso. Apenas porque Deus o ungiu para ser rei. Mas ele teve que aprender a lidar com isso, a gerir isso e a ultrapassar isso. Porque ninguém, nem o próprio rei no trono, poderia impedir o sonho, o propósito e a unção que Deus lhe deu. Gerir circunstâncias adversas. Quando José chegou ao Egito, cativo dos negociantes ismaelitas, foi comprado por Potifar, membro da corte de Faraó. Agora José está no Egito, mas José está numa circunstância muito difícil. José está lá como um escravo. Sabe o que hoje não é muito fácil entender o que é um escravo. Porque um escravo significa que é alguém que não tem direitos nenhuns nem sobre a sua própria vida. José está numa situação dificílima, ele não decide quantas horas ele trabalha, ele não decide o que come, ele não decide se pode comer picanha, se pode comer o pão de queijo, ele não decide se pode comer o bacalhau, ele não decide nada e na realidade o que ele come é comida de prisioneiro. Ele está habituado a ser o menino preferido do pai. Está habituado às melhores mordomias e agora ele é um prisioneiro. Está no pior tipo de vida possível, onde ele não tem direitos, ele não pode sequer, ele trabalha muito e nem pode reclamar do patrão. Se você reclama do patrão, pensa, você reclama do trabalho, você reclama das dificuldades, você reclama das circunstâncias, pensa em José como um escravo. E ele nem reclamar pode. Não pode reclamar, não tem sindicato que o ajude, não tem subsídio que o apoie, não tem nada. Ele está no pior tipo de circunstância. Sabe quando ele vai naquela caravana, vendido pelos irmãos, talvez ele, eu às vezes fico a pensar, ele está ali na caravana e ele diz, mas eu sou o preferido do meu pai, o meu pai vai dar um jeito. Eles dizem assim, ó José, cai na real, cara. Não importa como é o seu pai, não importa o seu passado, você já não tem futuro. Você é um escravo, você não tem direitos, não tem liberdade, você agora é totro. Esquece o futuro, esquece a vida, porque a sua vida não é sua. E José, nas piores circunstâncias possíveis, sabe o que é que ele fez? Deu o seu melhor. Não é aquilo que te fazem, é o que fazes com isso. O que é que José fez quando a vida lhe deu o pior, quando as pessoas lhe deram o pior, quando os seus irmãos lhe deram o pior, quando o Egito lhe deu o pior? O que é que José fez? Deu o melhor. Fez o melhor pelo seu Senhor. Tudo o que vinha à sua mão, ele fazia. Ele dava o melhor, ele dava o melhor. E a Bíblia diz que Deus o fez prosperar na casa do Potifar. Durante alguns anos eu ensinava que José passou pela casa do Potifar, José passou pela prisão. Foi muito difícil, mas quando ele saiu da prisão prosperou. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que mesmo na casa do Potifar, José prosperou. Porque o que te faz prosperar não é quando estás em circunstâncias mais fáceis. O que te faz prosperar é a forma como tu geres situações difíceis. Se tu continuas a reclamar do Potifar, a dizer, quando eu sair da casa do Potifar é que vão ver o crente que eu sou. Vão ver o homem que eu sou. Vão ver os talentos que eu tenho. Mas é quando eu sair daqui, que nesta casa do Potifar não estou para isso, que eles não me reconhecem aqui. Enquanto você pensar assim, você talvez nunca sairá da casa do Potifar. E se sair também nunca fará grande coisa. Mas se você na casa do Potifar disser assim, a vida pode me dar o pior, mas eu vou continuar a dar o meu melhor. Aquilo que eu faço não é determinado por aquilo que me fazem, aquilo que eu faço não é determinado pelas minhas circunstâncias, é determinado por aquilo que Deus tem plantado dentro de mim. Eu vou continuar a gerir, eu vou continuar a dar o meu melhor, eu vou continuar a fazer o melhor, porque afinal o segredo da felicidade não está em ter o melhor de tudo, está em fazer o melhor com tudo. Tu podes não ter o melhor de tudo, mas podes fazer o melhor com tudo o que te aparece, tudo o que tens na mão, tudo aquilo que te atiram para cima, atiram-te para uma casa de Potifar, dá o melhor lá, porque Deus pode fazer-te prosperar até na casa do Potifar. Diz que ele na casa do Potifar prosperava, e o seu senhor, epá,
este escravo, há aqui qualquer coisa. E diz que começou a levantá-lo, começou a abençoá-lo e já estava como mordomo na casa do Potifar. Tem a ver com a forma como geres o lugar onde estás. Outra coisa que José teve de aprender a gerir e que nós precisamos também de aprender a gerir. Gerir tentação. A Bíblia diz que a mulher do Potifar agarrou-o pela roupa e disse-lhe: dorme comigo. Mas ele fugiu para fora da casa, deixando-lhe nas mãos a peça de roupa que ela tinha agarrado. Veio a tentação, mas José teve que gerir tentação. Isto aconteceu porque, olha, ela agarrou-me. Não é porque ela agarrou-me. Ele teve que lidar com isso, ele teve que gerir isso, ele fugiu. Quando se trata de algumas áreas na vida de tentação, o segredo não está a enfrentar, o segredo está muitas vezes em fugir. Há certo tipo de coisas que lidar bem com elas e ser corajoso com elas é fugir, é mantê-las longe, é mantê-las longe, é mantê-las longe. É proteger-se. José teve que lidar com isso. Há coisas que o mundo diz que é fantástico, mas há coisas que nós sabemos não é bom. E aquilo que não é bom, se tu não sabes gerir isso, se tu não sabes deixar de fora o que não é bom, tu nunca poderás ser bom e nunca poderás ter um futuro bom. Tu só tens um futuro bom quando estás a deixar o que é mau de fora. Eu costumo dizer que os barcos são feitos para as tempestades. Os barcos são feitos para enfrentar a tempestade. Não é a tempestade que manda o barco ao fundo. Os barcos são construídos para enfrentar a tempestade. O que manda o barco ao fundo é quando a tempestade entra dentro dele. Tu podes navegar com circunstâncias negativas, lidar com a tentação, ligar com o Potifar, lidar com muita coisa. Enquanto aquilo não entrar dentro de ti, estás em condições de superar. Continua a manter isso fora. Continua a manter fora. Continua. O que não é bom, fica de fora. Porque o que não é bom, afunda. Quando Deus diz não é para ti, quando Deus diz não é bom, significa que te afunda. Não é para te limitar, é para te proteger e é para te levar ao trono. Aceita e vive. Há uma coisa mais importante do que o prazer, é vencer. Todo o atleta sabe isto, todo o vencedor sabe isto. Ele tem que negar o prazer para poder vencer. Ele tem que se sacrificar. Ele tem que pôr o seu corpo a gemer. Ele tem que pôr os seus músculos a gritar. Ele tem que lidar com a dor. Ele tem que enfrentar a dor. Ele tem que se colocar em lugares de dor. Lugar onde o treino é tão intenso que há muita dor. Há muita dor. Mas eventualmente é isso que o vai fazer vencer. E tu vais ter que gerir isso para poder vencer. Gerir injustiças. O amo de José mandou-o prender e meter numa prisão. Foi injusto. José não fez nada. José foi fiel. Mas ainda assim o seu senhor acusou-o daquilo que ele não fez, colocou-o na prisão. Foi uma coisa tão injusta. Sabe, das coisas que mais pode abater e rebentar com a nossa vida é a injustiça. Alguém sabe do que é que eu estou a dizer? E nós dizemos, mas foi injusto. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar neste lugar. Como é que Deus permitiu isto? Bem-vindo ao mundo. Eu sei que quando há injustiças nós dizemos, isto está fora do programa. Não, o mundo é mesmo assim. O mundo é imperfeito. Não foi Deus que falhou contigo. Deus nunca falhou com José. Os irmãos falharam. Potifar falhou. Deus nunca falhou. Deus simplesmente estava a usar todas as coisas para contribuir para um bem maior. Deus não trouxe, não foi Deus que trouxe o mal, mas Deus não é impedido pelo mal. Deus até vai usar todas as coisas más para te levar para um bem maior, se tu aprenderes a gerir bem isso. Tu precisas de aprender a gerir injustiças, porque elas vão acontecer. Vale a pena continuar a ser justo quando foram tão injustos para mim? Esta é a gestão das injustiças. Vale a pena continuar a ser justo quando foram tão injustos para mim? Vale a pena ser bom quando a vida foi tão má para mim? Vou continuar a crer que Deus é bom quando tudo deu errado? José geriu uma prisão.
Pensamos que não dá para gerir prisão, que na prisão só dá para ser prisioneiro, vítima, coitado, maltratado. Mas é possível, é necessário gerir. José lidou com aquilo de uma forma tão positiva que ele começou a gerir aquela prisão. Pessoas que não conseguem lidar com a injustiça sempre ficam vítimas na prisão. Pessoas que lidam de uma forma positiva e dizer: eu não vou ficar parado, eu não vou ficar afundado, eu não vou desistir do sonho, eu não vou desistir de viver, eu não vou desistir de dar o meu melhor. Eles acabam por gerir a prisão. Você pode ficar a lamentar a prisão ou pode começar a gerir prisão. Até o dia que você vai sair dela. Gerir sonhos, parte 2. José aprendeu. Agora na prisão ele vai gerir sonhos. De uma forma positiva. O que é que diz a Bíblia? Então José disse-lhes: a homens que tiveram sonhos, homens que vieram da parte do faraó, do palácio do faraó, que privavam com o faraó, o responsável das bebidas e o responsável da comida do faraó. E eles tiveram sonhos e José disse-lhes: só Deus é que pode dar-nos a interpretação dos sonhos. Contem-me lá aquilo com que sonharam. Não, isto é impressionante porque José está numa prisão, o seu sonho deu tudo ao contrário. Deu tudo errado, o sonho de José deu tudo errado. José sonhou que os irmãos se curvavam diante dele e o que aconteceu foi que os irmãos curvaram-no, puseram-no no poço e depois só o tiraram do poço para o vender. E durante a sua vida ele tem sido curvado, tem sido curvado, tem sido curvado. Mas ele continua a ter um sonho. Deus deu-lhe um sonho. A questão não é se tens sonhos, é o que é que fazes com os sonhos. Como é que geres os teus sonhos quando tudo aconteceu ao contrário? Como é que lidas com os sonhos dos outros quando os teus ruíram? José ajudou outros com os seus sonhos. Sabe o que é que acontece a muitas pessoas quando os seus sonhos deu tudo errado? Matam os sonhos dos outros. Quem é você para ter sonho? Meu sonho deu errado, quem é você? Você ainda acredita em sonho? Isso é coisa de menino. O que é que acontecia se José tivesse dito àqueles homens: para de sonhar que isso é coisa de menino, cai na real? O que é que acontecia na vida de José? Mais tarde, quando o faraó tivesse o sonho, sabe o que é que dizia o copeiro a bordo do faraó? Olha, o faraó, chama quem tu quiseres, mas não chames o José, que ainda ficas mais deprimido. Mas José fez o contrário. Ele ajudou os homens com os sonhos. Contem-me os sonhos, eu creio num Deus de sonhos. O seu sonho deu tudo errado e ele está a orar pelos sonhos dos outros. Sabe como é que se gera bem os nossos sonhos? É ajudar outros com os seus sonhos. Sabe como é que se gera bem felicidade pessoal? É ajudar outros a serem felizes. Sabe como é que se gera bem finanças pessoais? É ajudar outros com as deles. É abençoar pessoas à nossa volta. Sabe como é que você gera bem necessidades? É ajudar outros com necessidades. Enquanto José vaidoso contou o seu sonho, foi vendido pelos irmãos. Quando José com mais maturidade ajuda outros com os seus sonhos, o seu sonho cumpriu-se. Mais tarde o próprio faraó tem um sonho. E o copeiro lembrou-se: oh faraó, há lá um homem na prisão. Ele percebe sonhos, ele ajudou-me com o meu sonho. Tu também tens um sonho, faraó. Vai buscá-lo. E é quando José se envolve com o sonho do faraó que o seu sonho se cumpriu. Gerires bem a tua vida é incluir outros. Gerires bem os teus sonhos é ajudar os outros com os teus sonhos. Se tu vives só um sonho só para ti, eu vou dizer uma coisa: ele é pequeno demais para valer a pena. O sonho de Deus inclui outros. O sonho que Deus deu a José não era acerca dele, era acerca de abençoar o mundo inteiro. Gerir ingratidão. Eu não sei se algum de vocês já foi alvo de ingratidão. No entanto, o chefe dos encarregados de bebidas esqueceu-se de José e não fez nada em favor dele. Eu contei a história um bocadinho para a frente, mas o homem das bebidas que ele ajudou na prisão com o sonho dele, quando foi restaurado ao faraó, esqueceu-se de José. José disse: lembra-te de mim,
lembra-te de mim, eu ajudei-te, eu semeei na tua vida, eu creio em Deus, eu creio em sonhos, eu acredito que Deus tem mais para mim, eu acredito, lembra-te de mim. Mas ele, quando chegou lá, já não se lembrou. Ingratidão. Como é que tu lidas com a ingratidão? José teve que gerir isto muito bem. Porque mais tarde, quando o faraó o mandou chamar, sabe quem é que mandou chamar José? Foi o responsável das bebidas. José, o faraó também teve o sonho. Olha, da última vez que eu me lembro que tiveste um sonho, esqueceste de mim. Para que é que eu agora vou ajudar o faraó? Ajuda-o tu. Nós conhecemos a história, mas quando José vai ajudar o faraó, ele não tem garantias de que será ajudado. Na realidade, a garantia que José tem é que vai continuar a ser maltratado, porque ele não é ninguém, ele é um escravo no Egito. Mas ele continuou, ele teve que gerir a ingratidão. Ele foi ingrato, ele fez mal, mas eu vou continuar a fazer o que Deus me chamou para fazer. A fazer o bem. Gerir a ingratidão. Não pagues o mal com o mal. Porque só se vence o mal de uma maneira. Com o bem. Fizeram mal. Eu vou continuar a fazer bem. Porque afinal de contas, se eu não gostei daquilo que o outro fez e daquilo que o outro é, porque é que eu vou ser igual a ele? Vou ser diferente. Gerir a ingratidão. E por último, gerir poder. Se tu queres provar uma pessoa a sério, dá-lhe poder. Porque é mais difícil gerir poder do que gerir adversidade. E só pessoas habituadas a gerir adversidade é que normalmente conseguem gerir bem poder. Talvez tu tens de pensar, mas porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que eu estou a pensar por isto? Porque quando Deus tem um grande propósito na tua vida e tem um grande poder para a tua vida, primeiro tu tens que aprender a lidar com a adversidade. Sabe porquê é que a maior parte dos governantes não gerem bem poder, em vez de usar o poder para servir, servem-se através do poder que têm? Porque eles raramente passaram por adversidade. São meninos e meninas que vêm de aparelhos políticos que não sabem o que é dificuldade na vida. E esses meninos nunca estão habilitados para governar. Infelizmente, esta é a triste realidade, porque os governantes que temos vêm dos aparelhos políticos, eles nem sabem o que é a dificuldade da vida. Alguns deles nem sabem a dificuldade que é acabar um curso. Infelizmente, tivemos um primeiro-ministro que nem o curso ele acabou, foi tudo marosca. E descobriu-se que ele nem o curso tinha tirado. São estes indivíduos, quando têm poder, rebentam com tudo. Em vez de gerir crise, criam crises. Gerir poder. O que é que a Bíblia diz? Então disse mais o faraó a José: fica sabendo que tu nomeei responsável sobre toda a terra do Egito. E depois faraó colocou o seu próprio anel de selar no dedo de José como sinal de autoridade. José chegou ao poder. Tudo o que aconteceu foi fruto da graça de Deus, mas de uma gestão sábia, de uma gestão incrível da parte de José. Na realidade, sabe porque é que foi dado poder a José? Porque se havia alguém que sabia gerir crise, era José. Não foi só por ele ser o escolhido de Deus, o homem de Deus, porque o faraó e a corte do faraó tinham lá muitos outros deuses e tinham lá muitos outros homens dos deuses deles. Porque é que eles escolheram José? Por uma razão muito simples. De toda aquela gente toda da corte de faraó, José era o único que sabia gerir crise, porque aquela gente só sabia o que era gerir abundância. Ninguém sabia o que era gerir crise, mas José não sabia outra coisa. Toda a sua vida foi gerir crise, gerir crise, gerir crise. E ele perguntava porquê, e ele perguntava porquê. Quando chegou a hora dele, Deus disse: foi para isto porquê? Porque se há um especialista em crise és tu, e por isso és tu que vais ficar com o cargo. Tudo te preparou, tudo te equipou para o momento certo. E ele agora tem de aprender a gerir poder, porque foi dado um anel de autoridade no seu dedo. E ele agora pode usar o poder para esmagar, ou pode usar o seu poder para levantar. O que fazer quando depois de tanto sofrimento chegamos ao... Vou orientar a minha vida ou os outros? Vou esmagar ou levantar? Vou exigir ou vou servir? Vou safar-me na crise ou vou preservar outros na crise? Esta é a diferença de gerir bem poder. Outra coisa muito importante no sonho do faraó, que tem tudo a ver com a gestão. O sonho do faraó falava de 7 vacas gordas e 7 magras.
Havia 7 anos de muita abundância, seguidos de 7 anos de muita escassez. E José deu a interpretação do sonho. E José deu o conselho. É importante gerir muito bem os anos de abundância para depois podermos ter nos anos de escassez. Não é esta a história do mundo? A história das crises é como? É uma sucessão constante entre prosperidade e adversidade, abundância e escassez. Os tempos de crise são sempre precedidos de tempos de abundância. E saibam uma coisa, os tempos de crise vão sempre continuar e a seguir a eles vêm sempre tempos de mais abundância. É sempre assim. O segredo não está, agora com a crise está tudo estragado. Não, o segredo está em gerir. Gere bem a tua vida. Gere bem. O problema na crise é que as pessoas em tempos de abundância gerem mal. Quando chega à crise, vivem sempre na headline. Quando chega à crise, rebentou, porque anda sempre na headline. Não se preparou. Não estava preparado. E o segredo de José, quando tem este sonho, a revelação do sonho, José não disse, vamos orar a Deus para acabar com esses anos de crise. Deus pode mudar isto. Essa não foi a oração de José. José disse, vamos ter sabedoria para gerir isto. Se nós mudássemos mais as nossas orações de rejeitar tudo o que é crise e começássemos a orar por sabedoria para gerir, íamos ter mais sucesso. É só um à parte, ok? Gerir. O princípio é gerir. Esta é a história da humanidade. O grande problema da crise é que a maioria não se prepara. A vida é feita de estações. O inverno vai vir, é preciso preparar-nos para ele. O que é que tu fazes quando chegas a um lugar de poder, a um lugar de abundância? Vais-te vingar dos outros quando podes? José não se vingou dos irmãos. Sabe o que é que José fez aos irmãos? Abençoou os irmãos e colocou-os no melhor da terra. O que é que José fez em tempos de poder e de prosperidade? Preservou o mundo no meio da crise. Preservou as pessoas em tempos de fome. Usou o seu poder para servir, para abençoar, para gerir bem o mundo, para gerir crise. O problema não está na crise. O problema está em não gerir bem a crise. Vamos ficar de pé? Este é o poder da gestão. Não é aquilo que te fazem, é o que fazes com isso. Eu quero terminar só com uma história muito rápida, muito simples. Houve um homem que tinha um burro velho. E ele disse, este burro só me dá prejuízo, vou acabar com este burro. E ele chegou a um poço que estava um poço inativo. E ele atirou o burro para o poço, para acabar com o burro, e começou a atirar terra para cima dele. E o burro pensou, é o meu fim, vai acabar. E a terra começou a vir para cima do burro, e o burro pensou, vou ser soterrado. Mas o burro começou a fazer uma coisa com a terra que lhe era atirada. Sacudiu a terra, pisou. Sacudiu, pisou. Sabe o que é que aconteceu? Começou a subir, começou a subir, começou a subir e saiu do poço. A vida pode tentar soterrar-te. Pessoas e situações podem tirar terra para acabar contigo. O segredo está, sacode, pisa. Sacode, pisa. Vais subir. Se tu gerires bem, aquilo que é tirado para ti para destruir, pode ser usado para te elevar, para chegares mais longe, para chegares a lugares de propósito, a lugares de bênção e a lugares de vitória. Este é o poder da gestão. Decide de forma sábia, gere de forma sábia, segue o propósito de Deus e deixa Deus usar a tua vida. Deus tem o melhor para ti. Eu quero fazer uma oração por ti nesta noite. Quero fazer uma oração por pessoas aqui nesta noite. Talvez a vida tenha tirado muita coisa injusta. Há injustiças na tua vida. Há situações tão negativas na tua vida. E talvez tu tens um sentimento de perda, tens um sentimento de tristeza, mas nesta noite Deus diz, eu vou restituir-te tudo o que aconteceu. Eu vou abençoar-te ainda mais. Simplesmente mantém a tua atitude, mantém a tua fé, mantém a tua confiança, porque Deus é maior, Deus é poderoso, Deus vai levantar-te, Deus vai abençoar-te e Deus vai usar-te. Quero orar por ti nesta noite e depois vamos ministrar ao Senhor. Pai, conheces cada um aqui, conheces cada necessidade. Deus, oro para que nesta noite possas trazer libertação a pessoas que se sentem presas ao passado, presas a injustiças, presas a situações negativas, presas a traumas do passado. Deus, eu oro para que haja uma libertação nesta noite. Eu oro para que haja, Deus, um novo começo.
Eu oro para que haja um assumir da autoridade e da identidade que tu tens para cada um e para saber que com Deus podemos vencer, com Deus podemos todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toca em pessoas aqui nesta noite, renova, fortalece, muda a sorte, muda a vida, muda a situação e traz para uma posição de autoridade, de vitória, de bênção e de poder em nome de Jesus. Aleluia! Louva o seu nome, louva o seu nome, louva o seu nome. Deus é bom, Deus é fiel.